ou, ainda mais contingencial, jurídico-positiva. Destarte, o risco social que desperta nossas preocupações é aquele que está ligado, esteja assim ou não reconhecido pelo direito positivo à previdência social. Aí está, portanto, a definição prévia do caminho que pretendemos trilhar, o que cumpre o papel de indicar ao leitor a vereda a qual direcionaremos o raciocínio subsequente, de modo a não deixar que as considerações que vão sendo feitas fiquem como que suspensas, à espera do que se argumentará na sequência, ou seja, parece-nos interessante estabelecer desde logo um eixo central que, funcionando como um campo magnético, permita que se agregue de imediato a construção paulatina que se pretende encadear nas linhas vindouras. Pois bem, o risco é um dos elementos do seguro, conjuntamente com o prêmio, o sinistro e a indenização. Em síntese, contrata-se, mediante o pagamento de um prêmio, a cobertura de um risco, o qual, se materializado pela ocorrência do sinistro, gera o pagamento da indenização. Transpondo tais elementos ao âmbito da previdência social, o prêmio pode ser reconhecido na contribuição previdenciária, especialmente aquela a cargo do próprio segurado, e a indenização no pagamento do benefício, sendo que do risco social que, a nosso sentir, é o seu elemento mais importante e definidor. Aqui trataremos e o sinistro lhe é o outro lado da moeda, numa relação de hipótese de incidência e fato gerador. Colocadas tais premissas básicas, convém, na sequência, perscrutar acerca das origens da previdência social, desde um ponto de vista sociológico, para, a seguir, estabelecer os contornos da transposição do mutualismo ao seguro social e, no arremate introdutório, proceder a um breve retrospecto histórico sobre o surgimento da previdência social, o que permitirá situar melhor o nosso tema. 1.2 As origens da previdência social. Com efeito, é possível afirmar, na senda do que propõe Fábio Zambit Ibrahim, que a proteção social nasce no seio da família, no contexto de mútua proteção entre seus membros, a partir de uma solidariedade baseada, por assim dizer, em relações consanguíneas, ancestralidade, de fundo afetivo. Convém anotar, porém, que nos primórdios o conceito de família era bastante mais largo do que aquele que se verifica odiernamente, restrito, em geral, ao núcleo familiar mais próximo, formado por pais e filhos economicamente dependentes. Assim, num passado distante, as pessoas viviam em extensas aglomerações familiares e os anciãos, ou incapacitados por outra razão, quando já inaptos ao trabalho braçal produtivo, se recolhiam a afazeres domésticos, por vezes, auxiliando no trato com as crianças, e eram sustentados economicamente pelos mais jovens. Aqueles que não dispunham do amparo familiar, por qualquer razão ou porque eram sozinhos no mundo ou porque a família não detinha meios para auxiliar, caindo em situação de indigência, permaneciam, em geral, na dependência da caridade de terceiros, atitude que era, normalmente, incentivada pela Igreja. Esse auxílio prestado pela família é ainda suscitado por nossa legislação, inclusive constitucional, quando trata do benefício assistencial de prestação continuada, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, art. 203, v. CRFB grifos nossos. Já a solidariedade entre as gerações, jovens ativos prestando auxílio aos idosos inativos,
é algo também ainda presente em nosso sistema previdenciário, a denominada solidariedade transgeracional, que dita o regime de repartição simples, que é, precipuamente, o nosso. A assistência privada, por sua vez, até hoje desempenha um papel importante, encontrando também guarida constitucional, inclusive por meio de incentivo fiscal, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, 7 graus do art. 195 da CRFB. Ambas as situações, a da assistência mútua entre familiares e a caridade de terceiros, evoluíram ao longo dos séculos por muito tempo paralelamente, com poucas interseções, mas mais recentemente em composição sistemática e complementar, ou subsidiária, sendo cabível, portanto, a análise seccionada, sendo que, no presente ensaio, a assistência não é assunto que nos interessa. 1.2.1 Do mutualismo ao seguro social. Conforme descreve Armando de Oliveira Assis, o homem, na marcha para a sociedade atual, veio agrupando-se segundo moldes cada vez mais complexos, a saber, primeiro construindo o grupo familiar, em seguida compondo a tribo, e, afinal, radicando-se, organizando as nações. O que teria impulsionado o homem para esse tipo de aglomeração? Muito certamente, deve ter concorrido poderosamente para tal resultado o desejo dos indivíduos de, mediante a ajuda de seu semelhante, reforçar ou criar meios de defesa contra certas contingências diante das quais se sentiam impotentes isoladamente, no obscuro instinto de segurança que a existência comum torna concretizável. Daí para a estrutura da sociedade atual, com os seus sistemas de seguro social, nada mais fez o homem que aprimorar esse impulso inicial. Com efeito, o exame do evolver histórico da humanidade permite que visualizemos diversas outras formas de agrupamento para assistência mútua, sem a participação direta do Estado, o que também, diga-se de passagem, acha abrigo até hoje em nossa legislação, ou seja, o regime de previdência privada. Basta ver, por exemplo, o caminhar da previdência social no Brasil, que evoluiu da afluência que gravitava em torno de cada empresa, para a que tinha como eixo a categoria profissional, chegando, aí já com participação estatal direta, a dicotomia entre urbanos e rurais para desaguar, finalmente, no atual regime único, ainda que não totalmente único, pois seccionado entre iniciativa privada e serviço público e, neste último caso, ademais entre servidores civis e militares, muito embora esta dicotomia também venha sendo paulatinamente enfraquecida. Em suma, o mutualismo foi a primeira manifestação organizada de compartilhamento de riscos. Enfim, dentre as várias espécies de seguro, o que cobria a incapacidade laborativa era apenas mais um. A doutrina considera que a origem remota do mutualismo é milenar, com os colégios gregos, heterias, e romanos, collegiae. Segundo Rubem Contreras, luego em plena Idade Media, nesla comuna aldeana, que tinha como objetivos la posición, explotación, desfrute y defensa comum del terreno em el qual desarrolaban sus actividades de la vida diaria y les servia de morada. É esse aqui que nesla função del sistema de previsão y existente hacia los demais, protegendo a seus membros de la necessidade, principalmente por medio del cultivo em comum de uma parte de la tierra comunal para com seus frutos, alimentar a los membros que se encontraram em mala situação, e incluso a los viajeros que necessitavam a ajuda de la comuna.
Devido a estas iniciativas YAS e DC ou de superação Y organização deu hambre ante las necessidades por melhorar sua condição de vida, dado sua essência agregaria, empiezan também em plena Idade Média a aparecer las cofradias medievais, la Hermandad del Socorro y los Montepios. La cofradia medieval é la instituição social, que alguns estudiosos del mutualismo como Romeu de Armas, autor de La Previsão Social em Hispana, consideram a forma embrionária de mutualidade mais remota de la história. As guildas, que surgem a partir do século VII, germânicas e anglo-saxônicas fio la primeira de las diversas associações de natureza gremial que associam a los trabalhadores por ofícios, las quais surgiram y se estenderam por toda a geografia europeia a partir del siglo X. Estas guildas de artesanos se encargavam de realizar funções profissionais y econômicas relacionadas com a produção y o trabalho, incluso religiosas y festivas y sus principales cometidos eram la previsão y existential. Tomados e según el caso a su cargo, los huérfanos del falecido y la responsabilidad del enterramento. Ou em outros casos como incêndios se socorria ao afectado com el objeto que este pudiera rehacer suas atividades. Com el transcorrer del tiempo estas cofradias assumiam mais responsabilidades como el auxílio em dinheiro a favor de seus integrantes em caso de cautividade, de vejez e invalidez y também por casos de enfermidade, generando estos auxílios monetários por la asignação de los trabalhos y seus respectivos rendimentos, lo qual les permitia dar assistência hospitalaria. Se tratava então de uma atividade de assistência social mais que de previsão social, lo qual se logrou por la organização de grêmios de associados, segundo suas habilidades y ofício, legados a dar uma dualidade em estas cofradias medievais, de ser cofradias y grêmios, las quais desempenhavam simultaneamente funções próprias de ambas instituições, incluindo em elas a organização del trabalho. Com a Revolução Industrial, em vista da falta de amparo conferida pela empresa ao trabalhador, este reagiu, criando instituições de socorros mútuos, as sociedades cooperativas de produção y de consumo de los sindicatos. É que ante la passividade del Estado liberal, los trabalhadores de la indústria, tratam de organizar um sistema de previsão y existential, em la qual la ajuda mútua entre seus socios, era el factor preponderante para demonstrar la solidariedade, a fim de proteger-se ante las distintas situações de necessidade que pudessem confrontar por el desenlace ante los riscos de enfermidade, vejez, invalidez, muerte e incluso em alguns casos desemprego. Em apertada síntese, depois de revisar estes antecedentes del mutualismo, podemos dizer que fio concebido como um sistema de ajuda mútua, mediante a criação de associações diversas, com integrantes de variados estamentos y coletividades, com a finalidade de assumir riscos y contingências sociais como invalidez, enfermidade, vejez y la muerte. Se ha sustentado com os aportes de seus integrantes ou associados y teniam como fim basicamente a previsão y el socorro. Em el mutualismo está ausente el espírito de lucro, inspirados em el princípio de la solidariedade lo qual ha servido de base y antecedentes de los que hoy conhecemos como la seguridade social. Ocorre que, como bem salienta Marisa Ferreira dos Santos, o seguro decorria do contrato, e era de natureza facultativa, isto é, dependia da manifestação da vontade do interessado.
Assim, o que acabava acontecendo é que adquiriam a proteção apenas os trabalhadores que fossem parte de categorias profissionais mais bem organizadas em torno de um vínculo associativo ou aqueles por natureza mais precavidos e que gozassem de uma situação financeira minimamente confortável, a comportar algum excedente que permitisse contratar a cobertura junto a uma seguradora privada. Em suma, a proteção securitária acabava sendo o privilégio de uma minoria e deixava de fora boa parte da massa assalariada. No ponto, anota comparato que as declarações de direitos representaram a emancipação histórica do indivíduo perante os grupos sociais aos quais ele sempre se submeteu, a família, o clã, o estamento, as organizações religiosas. É preciso reconhecer que o terreno fora preparado pela Reforma Protestante, que enfatizou a importância decisiva da consciência individual em matéria de moral e religião, e pela cultura da personalidade de exceção, do herói que forja sozinho o seu próprio destino. Mas, em contrapartida, a perda da proteção familiar, estamental ou religiosa, tornou-o muito mais vulnerável às vicissitudes da vida. A lei assegurava imparcialmente a todos a possibilidade jurídica de prover livremente a sua subsistência e enfrentar as adversidades da vida, mediante um comportamento disciplinado e o hábito da poupança. O resultado dessa atomização social foi a brutal pauperização das massas proletárias. O reconhecimento dos direitos humanos de caráter econômico e social foi o principal benefício que a humanidade recolheu do movimento socialista. O titular desses direitos, com efeito, não é o ser humano abstrato, com o qual o capitalismo sempre conviveu maravilhosamente. É o conjunto dos grupos sociais esmagados pela miséria, a doença, a fome e a marginalização. Os socialistas perceberam que esses flagelos sociais não eram cataclismos da natureza nem efeitos necessários da organização racional das atividades econômicas, mas sim verdadeiros dejetos do sistema capitalista de produção. Assim, o movimento socialista fez atuar, a partir do século XIX, o princípio da solidariedade como dever jurídico, ainda que inexistente no meio social, a fraternidade enquanto virtude cívica. A solidariedade prende-se à ideia de responsabilidade de todos pelas carências ou necessidades de qualquer indivíduo ou grupo social. O fundamento ético desse princípio encontra-se na ideia de justiça distributiva, entendida como a necessária compensação de bens e vantagens entre as classes sociais, com a socialização dos riscos normais da existência humana. Com o surgimento do Estado moderno e o vínculo estreito que se estabelece entre o aparato estatal e a organização social, destacando-se aí, inclusive, o importante papel desempenhado pelo direito, parece inevitável que o Estado assuma a função ao menos de dirigir, orientar, a rede de proteção social. Ademais, era necessário contemplar, de algum modo, a massa de trabalhadores até então despida de proteção. Conforme a Luiz Augusto Venturi, citado, com tradução, por Marisa Ferreira dos Santos, era necessário dar um novo passo adiante e este se deu com o reconhecimento de uma dupla necessidade, de um lado, tornar obrigatórias, para todos os que pertenciam a importantes categorias de trabalhadores, formas de seguro frente aos principais riscos a que se encontram sujeitos, questão que, necessariamente, devia ser competência do Estado, de outro lado, ajudar os trabalhadores a suportar o custo desses seguros e, também aqui, o Estado devia adotar alguma medida, chamando a contribuir a categoria dos empregadores.
Rubem Contreras anota que com el correr del tiempo y ante la multiplicación de los rasgos y necesidades de sus integrantes y de los trabajadores, tuvo el Estado que ponerle atención a los problemas básicos de la población y fijar su atención en estas asociaciones mutualistas de socorro y de previsión social y se implementaron los primeros plenos de coordinación públicos, a fim de superar los esquemas limitados de la mutualidade espontânea propiciadas por dichas asociaciones, dado que el radio de ação del mutualismo sempre ha sido limitado a área geográfica y poblacional cercana a la ubicación de su sede y também debido a que los aportantes de fundos han sido personas trabajadoras y ciudadanos del común, com escasos recursos econômicos, lo qual incide em que las coberturas ante los riesgos y contingências han sido reducidas, com lo qual pudiéramos dizer que ante esse cúmulo de problemas y la limitada resposta de dichas asociações mutualistas y de socorro, se iniciou a política oficial de los estados nacionais em matéria de previsão y seguridade social. Segundo Lopes Júnior, é sabido que a instituição de um sistema de previdência que não seja obrigatório e que fique a critério de cada um resolver se deve ou não se filiar, enfraquece o Estado no desenvolvimento de sua tarefa de prestar os benefícios e serviços necessários a garantir o desenvolvimento da proteção social, especialmente nos países em que não houve ainda uma afirmação do pensamento e conscientização da necessidade de se assegurar o próprio futuro por parte do trabalhador. Justificasse ainda a obrigatoriedade, uma vez que, tratando-se de um sistema de repartição como é o brasileiro, quanto mais participantes, maior é a arrecadação e consequentemente melhores são as condições de concessão e manutenção de benefícios e serviços. Finalmente, somente por intermédio de um sistema de filiação obrigatória é que se pode garantir a necessária equidade na forma de participação no custeio, bem como a diversidade da base de financiamento. Anota Machado da Rocha, que dentre os fatores que serviram de estímulo para que os estados implementassem a instituição dos seguros obrigatórios, está a redução com os gastos na assistência social, custeada pelo Estado, pois os trabalhadores, nos momentos de necessidade social, contariam com um instrumento mais efetivo, por força de sua participação direta. Serral Júnior, por sua vez, argumenta que a história mostrou que as medidas individuais, como a poupança, ou mesmo grupais, como o mutualismo, não são suficientes para garantir ao indivíduo a satisfação de suas necessidades sociais mínimas, impondo-se a intervenção do Estado em prol do bem comum. Destarte, na evolução histórica ora examinada do mutualismo ao seguro social, o Estado, num primeiro momento, reconhece a importância e utilidade social das organizações privadas de mutualismo, que se constituem com participação apenas dos próprios trabalhadores, num segundo momento, que, frise-se, não se repercute em todos os cantos do planeta, o Estado torna obrigatório que o empregador contrate, junto a uma empresa privada de sua escolha, num rol taxativo ou não, um seguro social para seus empregados, o qual, em geral, se resume a cobrir riscos estritamente acidentários, mediante aportes do empregador ou do empregador e do empregado. Num terceiro momento, o Estado percebe que se faz necessário, ou ao menos útil, assumir a administração desse seguro social e, posteriormente, de expandi-lo para além do universo dos empregados stricto sensu, o que gera a necessidade de ampliação da base de financiamento. Geralmente com aportes diretos por parte do próprio poder público, é o denominado custeio tripartite,
com participação de empregadores, empregados e Estado no financiamento. Discute-se, em doutrina, se o seguro social surge apenas quando o Estado assume sua administração e parcela do financiamento ou já quando apenas se torna obrigatória a contratação pelo empregador de uma seguradora privada. De minha parte, embora considere que não se trata de uma questão realmente útil, senão apenas de nomenclatura ou classificação, entendo que a obrigatoriedade e a expansão do financiamento para além do bolso do próprio segurado são características básicas que permitem que já se fale, a partir daí, em seguro social, que passa, então, a ser um direito subjetivo do trabalhador. Como veremos no esforço histórico que logo adiante traçaremos, o seguro social surge ao final do século XIX, com Bismarck. Na concepção inicial, contemplava apenas a categoria dos trabalhadores assalariados, o que corresponderia, hoje, ao segurado empregado, deixando de fora os autônomos. Na essência, a partir daí, o seguro social perde o seu caráter civilista, ainda que preserve algumas das características anteriores, e adquire uma linha publicista, passando a ser regido pela ideia de solidariedade social, e não mais de mutualismo, ainda que, insisto, haja sobreposição quanto a certos traços. É a partir do plano Beveridge que o seguro social passa a pretender abarcar todos os trabalhadores, agregando, assim, os não assalariados, ainda que, em geral, não se expandisse, no Brasil, para além do setor urbano, é dizer, os trabalhadores rurais vieram a ser integrados mais tardiamente, mas a ideia de universalidade subjetiva já se fazia presente. Num momento posterior, que se prolonga a quadra que vivemos, o seguro social é acoplado por um novo sistema, a Seguridade Social, que resulta da unificação daquele com a assistência pública, sendo que os dois subsistemas passam a desempenhar um papel de complementariedade recíproca, ou subsidiariedade. Em suma, o seguro social subsiste até hoje, consistindo, porém, num subsistema, o previdenciário dentro de um sistema mais amplo, que é o da Seguridade Social. 1.2.2 Antecedentes remotos da Previdência Social. Jane Berbanger indica que as primeiras medidas de proteção social, registradas na história, ainda na antiguidade, surgiram, com o Código de Hammurabi, e com o Código de Manu, que continham preceitos de proteção aos trabalhadores e carentes. Ainda destacam-se a legislação de Solon, na Grécia, que concedia subsídio aos carentes. Daniel Machado da Rocha aponta alguns antecedentes da Previdência Social na antiguidade: os colégios gregos, heterias, e romanos, collegiae, e também no medievo como as guildas, que surgem a partir do século VII, germânicas e anglo-saxônicas, que, algumas delas, previam dentre suas finalidades a assistência em caso de doença e funeral, e, mais tarde, século XII, com as corporações de ofício, com nítido caráter mutualista. Na Idade Moderna, surge, no mundo ocidental, o Estado Nacional, território, povo, nação, soberano e laico, com a assunção do monopólio da força e da missão legislativa, um só exército, única ordem jurídica. A burguesia ascendente, contrariada com a intervenção estatal, que considera excessiva, passa a exigir a limitação do poder do Estado, exaltando o valor da liberdade individual, de onde surge a ideia dos direitos fundamentais, de primeira geração, consagrando valores liberais. Nessa quadra histórica,
aponta Machado da Rocha que a proteção das necessidades sociais efetiva-se por intermédio das Irmandades de Socorro, e, depois, dos Montipios. A Irmandade, que nasce como sucessora do Grêmio, conferia, diferentemente deste, direito subjetivo aos seus membros para obter a proteção pertinente. Depois, continua Machado da Rocha, são sucedidas pelos Montipios laicos e subvencionados pelo Estado, não para a massa da população, mas restritos a atividades profissionais. Aponta o mesmo autor que os colégios romanos, as irmandades e corporações medievais, as sociedades de socorro mútuo apresentavam o caráter de mutualidade, mas não tinham incorporado os pressupostos técnicos e jurídicos do seguro. O Instituto do Seguro não apresenta uma evolução histórica unitária, mas um desenvolvimento independente dos seus diferentes ramos. Os seguros privados surgiram antes da assistência social, a sua aplicação para a cobertura de riscos sociais somente será efetivada muito mais tarde. Em termos de assistência social, destaca Wagner Balera que, em âmbito mundial, ela se expressa pela primeira vez segundo fórmula engendrada pelo imperador Trajano, que criava modelo no qual fornecia crédito aos agricultores e, com o rendimento dos empréstimos, proporcionava o sustento regular de crianças pobres da região de Veleia. No ano 100 da era cristã, surge o normativo cujo teor é o mais antigo comprovante da existência dos seguros públicos na Itália, a Tábua de Veleia, como é conhecida, se acha exposta no Museu Arqueológico Nacional de Parma. Segundo Balera, criava concreta fórmula assistencial, consistente no pagamento mensal de benefício, cujo valor corresponderia à nossa atual noção de mínimo existencial, e que perdurava durante todo o período da menoridade. No Act for the Relief of the Poor, promulgado durante o reinado de Isabel I, na Inglaterra, em 1601, usualmente citada como a primeira lei assistencial do mundo, era garantida proteção aos carentes nas situações de enfermidade, invalidez e desemprego. Segundo Balera, trata-se da primeira modelagem concreta a certo programa de proteção social de caráter permanente. Machado da Rocha, por sua vez, aponta que no campo da assistência aos pobres, a intervenção estatal implementou-se, com caráter geral, primordialmente em 1413 em Gênova, cuja Constituição desse ano determinava a nomeação de oficiais de misericórdia, com o intuito de arrecadar e distribuir oferendas aos indigentes. Em Frankfurt, há registro de regulação da assistência oficial aos pobres em 1437. Nessa trilha, surgiram leis na França, Edito, de Francisco I, em 1536, Alemanha, Rechtspolizeiordnung, de Carlos V, em 1530, progressivamente ampliadas pela legislação posterior, bem como estendendo-se para os demais países europeus. À medida que as sociedades evoluem, as políticas de socorro aos desvalidos não emergem apenas motivadas pelo espírito de caridade, mas também como medida de ordem pública que poderia ser ameaçada pela fome e pela miséria de grandes grupos de excluídos. Medidas de polícia continuavam sendo amplamente utilizadas, tais como a expulsão dos indigentes e as deportações ultramar. 1.2.3 O surgimento da Previdência Social no mundo. A par dos antecedentes remotos, acima mencionados, é possível afirmar que a Previdência Social, da forma como a conhecemos, surge já na Idade Contemporânea. O que ganha relevo, aqui, é a transposição do esquema, difuso, de seguros privados para o sistema do seguro obrigatório.
No ponto, anota Machado da Rocha que a introdução do seguro social obrigatório somente foi possível, na lição de Venturi, pela conjugação de três fatores: uma nova corrente de pensamento econômico-social, um ambiente econômico propício e um homem de Estado que acolhesse a ideia e tivesse a força suficiente para vencer qualquer resistência. O novo salto, na trilha evolutiva da proteção social, registra-se com a Lei Prussiana, de 1810, que previu o seguro-doença para os assalariados, e a Lei Austríaca, de 1854, englobando os riscos de morte, invalidez e velhice, porém restrita aos trabalhadores das minas. Coube a Bismarck o pioneirismo de instituir um sistema de seguros sociais, começando pelo seguro-doença, de 1883, extensível à generalidade dos trabalhadores. O sistema alemão foi sendo ampliado mediante a edição das leis de 1884 e 1889, as quais versavam, respectivamente, sobre acidentes do trabalho e seguros de velhice e invalidez, e, em 19 de julho de 1911, serão essas três consolidadas e ampliadas no primeiro Código de Seguros Sociais. Conforme o entendimento histórico prevalecente, as condições que confluíram para que a Alemanha fosse precursora na implementação do seguro social obrigatório foram, de um lado, a visão do chanceler Bismarck no sentido de que seria necessário oferecer algumas concessões para não colocar em risco as relações de poder vigentes e, por outro lado, a própria transição histórica da sociedade alemã desde o feudalismo, implementada em grande parte por reformas elaboradas por uma elite intelectual, numa espécie de aristocracia. Apenas em 1911, o desemprego involuntário passou a ser resguardado pelo Seguro Social na Grã-Bretanha, precursora no assunto, se considerarmos a implementação em âmbito nacional, o que resultou de uma mudança de concepção em torno do tema, de um azar ou incompetência individual, grave, de alguém que deveria procurar se adaptar ao regime, para um risco ou contingência inexorável do sistema, desequilibrado por natureza. Na sequência, os seguros sociais se proliferaram pelo restante da Europa. Durante a nota que coube à Suécia, por uma lei de 1913, conceber a primeira experiência de um sistema de pensiones nacionais para todos os membros de uma população. A Constituição Mexicana de 1917 previa em seu artigo 123 a cobertura contra acidentes de trabalho e moléstias profissionais, de responsabilidade do empregador, inciso 14, e também um período de descanso pós-parto remunerado de 1 mês, inciso V, além de considerar de utilidade social a criação de caixas de seguros populares, que devem cobrir os riscos de invalidez, de vida, de cessação involuntária de trabalho, de acidentes e outros. O artigo 161 da Constituição de Weimar prescreve o seguinte: in order to maintain health and the ability to work, in order to protect motherhood and to prevent economic consequences of age, weakness and to protect against the vicissitudes of life, the Reich establishes a comprehensive system of insurances, based on the critical contribution of the insured. Anota Machado da Rocha que é pertinente indicar que, na Conferência de Paz que se reuniu em 1919, em Versalhes, cuja preocupação central foi a questão social, a Alemanha já havia proposto a introdução de um direito comum dos seguros sociais, baseado em normas mínimas, a qual restou rejeitada. Contudo, na parte 13 do Tratado de Versalhes,
deliberou-se a criação da Organização Internacional do Trabalho. Outro momento crucial, a alterar o curso da história de nossa disciplina, teve início em 1941, quando o economista Sir William Beveridge foi convidado pelo governo britânico para presidir uma comissão incumbida de produzir um diagnóstico sobre a seguridade social no país. Os relatórios elaborados por tal comissão viriam a influenciar na escalada do seguro social ao redor do mundo, sem qualquer exagero ou força de expressão. Em síntese, tratava-se de um esquema bastante completo, e também ousado, cabe ressaltar, a conferir proteção extensiva contra os ditos 5 gigantes, a necessidade, a enfermidade, a ignorância, a miséria e a necessidade. O denominado Plano Beveridge criou um sistema universal, abrangendo todos e com participação compulsória de toda a sociedade. O contexto do pós-Segunda Guerra, de completa destruição, foi um campo fértil para que ganhasse corpo a ideia de uma amplíssima proteção social. E assim foi, a Seguridade Social experimentou um crescimento desenfreado nas décadas que seguiram. Podemos perceber, a partir do que foi relatado, que o devir histórico evolutivo da Previdência Social, até os tempos mais recentes, foi sempre no sentido de ampliação da proteção, dos sujeitos e dos riscos, ainda que com algumas idas e vindas, caminhando para o estágio protetivo do homem todo e de todos os homens, conforme consta na encíclica Populorum Progressio, de Paulo VI. Não obstante, há algumas décadas, a Previdência entrou em crise, fase que se prolonga até a atualidade. Tal desenrolar, contudo, não será aqui analisado. Por ora, cabe anotar apenas, com Helmut Schwazer, que o sistema previdenciário formal de tipo bismarckiano, estipulava, como regra de acesso, a contribuição prévia. O modelo conhecido como beveridiano, não exige contribuição individual anterior para a obtenção de um benefício básico, avalia-se o direito à prestação por alguma característica definidora da cidadania. No entanto, desde Beveridge, esse modelo apresenta, além do benefício básico universal, um significativo módulo contributivo. Com as reformas do welfare state na segunda metade do século XX, em diversos países, elementos componentes desses paradigmas passaram a se sobrepor. Embora ainda seja possível identificar a prevalência de algum dos paradigmas originários, dificilmente serão encontrados casos estritamente clássicos. A Alemanha, por exemplo, embutiu no seguro contributivo bismarckiano vários elementos universalizantes e, ademais, teceu uma extensa rede de assistência social. A Suécia, o protótipo de welfare state universal, em 1998 transformou profundamente o seu sistema previdenciário, que se tornou mais contributivo. 1.3 O fundamento da Previdência Social. Podemos indicar vários fundamentos teóricos que sustentam a existência como criação ou manutenção da Previdência Social. Com efeito, é possível apontar, com segurança, ao menos 4, a doutrina social da Igreja, a ideia de bem comum, a teoria do contrato social e a ideia de precaução. Cabe aqui trazer algumas linhas apenas sobre este último, em vista de sua mais íntima correlação com a ideia de risco. Como bem observa Comparato, o curso do processo de evolução vital foi substancialmente influenciado pela aparição da espécie humana.
A partir de então, surge em cena um ser capaz de agir sobre o mundo físico, sobre o conjunto das espécies vivas e sobre si próprio, enquanto elemento integrante da biosfera. O homem passa a alterar o meio ambiente e, ao final, com a descoberta das leis da genética, adquire os instrumentos hábeis a interferir no processo generativo e de sobrevivência de todas as espécies vivas, inclusive a sua própria. É certo que muitos animais têm como hábito instintivo o de guardar alimentos para as temporadas mais difíceis do ano. Não obstante, nenhum animal, exceto o homem, tem a perspectiva de plantar e cultivar, para depois colher, de domesticar e destinar outro animal à engorda para dele posteriormente se alimentar, enfim, de construir as bases de sua segurança alimentar. E o ser humano, ao longo da história, vem desenvolvendo meios para aumentar sua segurança em torno de diversos outros aspectos, como, por exemplo, os climáticos. Em suma, busca controlar ou ao menos diminuir os riscos impostos pela natureza. Ademais disto, procura também criar um arcabouço apropriado para lidar, da melhor maneira possível, com os efeitos da contingência, sinistro, já ocorrida. Conforme anota Zambit, a preocupação com os infortúnios da vida tem sido uma constante da humanidade. Desde tempos remotos, o homem tem se adaptado, no sentido de reduzir os efeitos das adversidades da vida. Esta rede de proteção veio, com o tempo, especialmente em virtude da evolução do pensamento humano, da sociedade, do Estado e da economia, se expandindo, ganhando complexidade e também transformando sensivelmente suas bases. A previdência pode ser vista, nessa toada, como parte dessa rede de segurança, tendo como base a ideia de precaução, já que visa proteger o trabalhador que sofre um infortúnio, ainda enquanto apino sua capacidade laborativa, ou após ter atingido uma idade avançada que, ao menos em tese, impede ou dificulta demasiadamente que permaneça em atividade. Ressalte-se que, ao menos em princípio, o que se tem em vista aqui são razões de natureza física e não propriamente de mercado de trabalho. A ideia de precaução não se confunde com o princípio da precaução, este de ampla utilização odierna no âmbito do direito ambiental. Dentre as diversas versões propostas ao princípio da precaução, podemos destacar aquela estabelecida pela Comissão Mundial sobre Ética da Ciência e da Tecnologia da Unesco, CAMAST, quando atividades podem conduzir a dano moralmente inaceitável, que seja cientificamente plausível, ainda que incerto, devem ser empreendidas ações para evitar ou diminuir aquele dano. Dano moralmente inaceitável refere-se a dano para os seres humanos ou para o ambiente, que seja uma ameaça à vida ou à saúde humanas, ou que seja sério e efetivamente irreversível, ou injusto com as gerações presentes e futuras, ou imposto sem a adequada consideração dos direitos humanos daqueles afetados. O juízo de plausibilidade deve estar fundado em análise científica. As análises devem ser contínuas, de modo que as ações escolhidas sejam submetidas à revisão. Incerteza pode aplicar-se, mas não necessita limitar-se à causalidade ou aos limites do dano possível. Ações são intervenções empreendidas antes que o dano ocorra que buscam evitar ou diminuir esse dano. Deve-se escolher ações que sejam proporcionais à seriedade do dano potencial, com consideração de suas consequências positivas e negativas, e com uma avaliação tanto da ação como da inação. A escolha da ação deve ser o resultado de um processo participativo.
O princípio da precaução estaria jungido ao princípio da prevenção, sendo que este determina que, diante de uma atuação potencialmente danosa, é preciso empreender estudos em torno do impacto possível antes de se tomar qualquer medida, enquanto aquele dispõe que, permanecendo a incerteza científica após feitos os estudos, a regra é não agir. Em suma, o escopo é o de evitar a materialização dos riscos. Em nosso ramo, contudo, a ideia de precaução tem a função principal de antecipar a organização da distribuição do ônus da materialização dos riscos, até porque há aqueles que não são propriamente indesejáveis, idade avançada, maternidade. Não se trata aqui, portanto, de se antecipar no conhecimento do risco para evitá-lo ou amainá-lo, mas sim para formar uma rede de proteção apta a lidar, da melhor maneira possível, sem onerar demasiadamente o atingido, com as suas consequências. 2. O conceito de risco. A despeito de toda a liberdade concedida à autodeterminação, nem mesmo no interior do ambiente artificial o seu arbítrio poderá revogar algum dia as condições básicas da existência humana. Sim, a inconstância do fado humano assegura a constância da condição humana. O acaso, a sorte e a estupidez, os grandes niveladores nos assuntos dos homens, atuam como uma espécie de entropia e permitem que todos os projetos desemboquem por fim na norma eterna. Assim, mesmo, em seu próprio artefato, no mundo social, o controle do homem é pequeno, e sua natureza permanente acaba por se impor. Em obra célebre sobre o assunto, Peter L. Bernstein anota que a ideia revolucionária que define a fronteira entre os tempos modernos e o passado é o domínio do risco, a noção de que o futuro é mais do que um capricho dos deuses e de que homens e mulheres não são passíveis ante a natureza. Até os seres humanos descobrirem como transpor essa fronteira, o futuro era um espelho do passado ou o domínio obscuro de oráculos e adivinhos que detinham o monopólio sobre o conhecimento dos eventos previstos. Ao compreender o risco, medi-lo e avaliar suas consequências, converterão o ato de correr riscos em um dos principais catalisadores que impelem a sociedade ocidental moderna. Em outra passagem, arremata, a incerteza inevitável do futuro sempre nos impedirá de banir totalmente o destino de nossas esperanças e temores, porém, após 1654, a feitiçaria deixaria de ser o método de previsão favorito. O Renascimento e a Reforma Protestante prepararam o terreno para a compreensão de que os seres humanos não são totalmente impotentes diante do destino. Os conceitos de frugalidade e abstinência que caracterizam a ética protestante evidenciaram a importância crescente do futuro em relação ao presente. Até a época do Renascimento, as pessoas percebiam o futuro como pouco mais do que uma questão de sorte ou o resultado de variações aleatórias e a maioria das decisões era motivada pelo instinto. Quando as condições de vida estão tão estreitamente ligadas à natureza, pouco resta para o controle humano. Enquanto as exigências da sobrevivência limitam as pessoas às funções básicas de procriar, cultivar o solo, caçar, pescar e procurar abrigo, elas são simplesmente incapazes de conceber circunstâncias em que possam influenciar o resultado de suas decisões. Tostão poupado é tostão ganho, mas só quando o futuro é algo mais do que um buraco negro. A natureza do risco é moldada pelo horizonte de tempo, já que o futuro é o campo de jogo. Conforme assinala, por todos, Ulrich Beck, a sociedade moderna é uma sociedade de riscos, alguns mensuráveis e previsíveis estatisticamente, outros não.
O conceito de risco e de sociedade de risco combina o que outrora era mutuamente excludente, sociedade e natureza, ciências sociais e ciências da matéria. Os perigos pré-industriais eram golpes do destino, que eram descarregados sobre a humanidade desde fora, e que eram, ademais, atribuídos a outrem. Odiernamente, contudo, tal situação restou modificada, já que boa parte dos riscos provém da atividade humana, direta ou indiretamente, é dizer, ainda que conjugada com forças da natureza. A sociedade do risco global avança fazendo equilíbrios mais além dos limites até onde é possível se assegurar. Os riscos aceitáveis são os que foram aceitos. Quanta segurança é segurança suficiente? As ciências de engenharia podem determinar unicamente a segurança provável. Portanto, mesmo que amanhã explodam 2 ou 3 reatores nucleares, seus enunciados seguirão válidos. O autor considera que o essencial é distinguir entre os riscos que dependem de decisões, e que em princípio podem ser controlados, e os perigos que escaparão dos ou neutralizarão os requisitos de controle da sociedade industrial. Assim, por surgirem os riscos industriais dentro do processo de tomada de decisões, se coloca de forma irrevogável o problema da exigência de responsabilidades sociais. A análise do risco requer, portanto, um enfoque multidisciplinar. O debate sobre a gestão do risco convergirá de 3 pressupostos obrigatórios: plena informação, ou o máximo possível, tentativas independentes, independent sources, e a relevância da avaliação quantitativa, análise por amostragem. Como há análises conflitantes sobre o risco, as decisões concretas sobre os riscos aceitáveis se convertem em lutas de poder. Com efeito, constatações de risco baseiam-se em possibilidades matemáticas e interesses sociais, mesmo e justamente quando se revestem de certeza técnica. Ao ocuparem-se com riscos civilizacionais, as ciências sempre acabam por abandonar sua base de lógica experimental, contraindo um casamento polígamo com a economia, a política e a ética. Como salienta John Adams, raramente as decisões sobre o risco são tomadas com informações que podem ser reduzidas a probabilidades quantificáveis, porém, de alguma forma, as decisões são tomadas. A aceitação de um risco como tal pressupõe que ele tenha sido bem-sucedido num processo de reconhecimento social. Isto porque os riscos são inicialmente bens de rejeição, cuja inexistência é pressuposta, como princípio, já que não se deve parar, inadvertidamente, o progresso. E os riscos denegados costumam prosperar particularmente bem e rápido, sem falar que a carência ou necessidade de recursos costuma servir para ofuscar prolongadamente a percepção do risco. Destarte, aqueles que apontam os riscos são difamados como estraga-prazeres e produtores de riscos. Os efeitos para o ser humano e o meio ambiente, por eles apontados, são tomados por exagero desmedido. Mais pesquisa seria necessária antes que se soubesse do que se trata e quais medidas poderiam ser tomadas. Somente um produto interno bruto em rápido crescimento garantiria os pressupostos para uma melhor proteção do meio ambiente. A confiança na ciência e na pesquisa é professada. Sua racionalidade teria sido capaz até hoje de encontrar soluções para todos os problemas. A crítica à ciência e as inquietações em relação ao futuro, em contraposição, são estigmatizadas como irracionalismo. Elas seriam as verdadeiras causas de todo o mal. O risco seria simplesmente uma decorrência do progresso.
Por trás da pluralidade de interesses, ninguém mais sabe se o discurso em torno do risco não é expressão de uma dramaturgia política deslocada, que pretende na verdade algo inteiramente distinto. Os riscos não se referem aos danos produzidos, representam uma ameaça de destruição. O conceito de risco, portanto, caracteriza um peculiar estado intermediário entre a segurança e a destruição, no qual a percepção dos riscos que nos ameaçam determina o pensamento e a ação. As proposições sobre riscos não são apenas fáticas ou valorativas, são ambas as coisas de uma vez ou algo intermédio, in between. Os riscos são ao mesmo tempo reais e constituídos pela percepção e construção sociais. A percepção sempre e necessariamente é contextual e está constituída localmente. Hans Jonas defende que enquanto o perigo for desconhecido não se saberá o que há para se proteger e por que devemos fazê-lo. Por isso, contrariando toda lógica e método, o saber se origina daquilo contra o que devemos nos proteger. O reconhecimento do malum é infinitamente mais fácil do que o do bonum, é mais imediato, mais urgente, bem menos exposto a diferenças de opinião. O mal nos impõe a sua simples presença, enquanto o bem pode ficar discretamente ali e continuar desconhecido. Destituído de reflexão, esta pode exigir uma razão especial. Não duvidamos do mal quando com ele nos deparamos, mas só temos certeza do bem, no mais das vezes, quando deles nos desviamos. Beck, contudo, adverte, naquela que é uma de suas afirmações mais célebres, que dispor de mais e de melhor conhecimento frequentemente gera mais incerteza, o que não deixa de ser um paradoxo, pois, como afirma Adams, a direção da mudança pretendida pelos mensuradores de risco é quase invariavelmente para baixo, ou seja, o objetivo, ao conhecer, é demonstrar que a ideia quase apocalíptica que se tinha antes não se verifica. O matemático A.F.M. Smith, citado por Bernstein, sintetiza: qualquer abordagem da inferência científica que tente legitimar uma resposta à incerteza complexa é, a meu ver, uma paródia totalitária de um processo de aprendizado pseudo-racional. Cumpre ressalvar que, embora cogitemos aqui, também, do risco num sentido mais genérico, nos interessa mais de perto o papel que o conceito cumpre dentro de uma relação securitária, conforme deixamos transparecer ao delimitarmos, na abertura, o tema do presente ensaio. Pois bem, no âmbito securitário, risco, em sentido estrito, é o evento futuro e incerto, hipoteticamente descrito, apto a despertar a indenização prevista, caso venha a se concretizar no mundo dos fatos. Conforme elucida Beck, riscos não se esgotam, contudo, em efeitos e danos já ocorridos. Neles exprime-se sobretudo um componente futuro. Riscos têm, fundamentalmente, que ver com antecipação, com destruições que ainda não ocorreram mas que são iminentes, e que, justamente nesse sentido, já são reais hoje. Em oposição à evidência tangível das riquezas, contudo os riscos acabam implicando algo irreal. Num sentido decisivo, eles são simultaneamente reais e irreais. A verdadeira força social do argumento do risco reside nas ameaças projetadas no futuro. Riscos que representam destruições de tal proporção que qualquer ação em resposta a eles se torna impossível, possuem e desenvolvem relevância ativa. O núcleo da consciência do risco não está no presente, e sim no futuro. Na sociedade de risco, o passado deixa de ter força determinante em relação ao presente. Em seu lugar,
entra o futuro, algo todavia inexistente, construído e fictício como causa da vivência e da atuação presente. Tornamo-nos ativos hoje para evitar e mitigar problemas ou crises do amanhã. Na discussão com o futuro, temos de lidar com uma variável projetada, cuja relevância e significado crescem em proporção direta à sua incalculabilidade e ao seu teor de ameaça. Adams, por sua vez, sublinha que o risco é definido, pela maioria dos que buscam mensurá-lo, como o produto da probabilidade e da utilidade de algum evento futuro. O futuro é incerto e inescapavelmente subjetivo, ele não existe a não ser nas mentes das pessoas que tentam prevê-lo. Nossas previsões, que orientam também o nosso comportamento, são formadas por uma projeção da experiência passada no futuro. Se prevemos o dano, tomamos medidas preventivas. Portanto, os índices de acidentes não podem servir, nem mesmo retrospectivamente, como medidas de risco, pois se eles são baixos, não necessariamente indica que o risco foi baixo, ou seja, pode apenas significar que um alto risco foi percebido e evitado. Ou, digo eu, simplesmente não ocorreu. É certo que em eventos constantes, repetitivos, caso se disponha dos dados, possam ser e tenham sido recolhidos, essa margem de erro fica diluída dentro de um cálculo atuarial correto, que tem, assim, condições de ser preciso, o que já não ocorre em eventos raros ou complexos. Ademais disto, embora possa haver previsibilidade quanto à ocorrência do fenômeno, isto não basta, sendo preciso conhecer também a potencialidade das consequências, o que pode ser ainda mais dificultoso, em especial em eventos cataclísmicos, segmentados, acumulativos, compostos, ou suscetíveis a concausas variadas e, estas, imprevisíveis. Significa, segundo Beck, dizer que, no exame do risco, já não se deve mais colocar tanta ênfase na questão de evitá-lo, mas sim na de distribuir o ônus de sua materialização. É justamente, como já viemos de salientar, esta última a função primordial da teoria do seguro inclusive e especialmente o social obrigatório, já que ela, em geral, não se ocupa diretamente da prevenção do risco, embora o cálculo do valor do prêmio possa desempenhar um papel, indireto, de fomento à prudência e vigilância, o que se revela, por exemplo, no seguro por acidente de trabalho, mas sim de sua cobertura, ou seja, da construção prévia do arcabouço, financeiro inclusive, mas não só. Destinado a minorar os efeitos e, especialmente, compartilhar os resultados danosos de modo a não onerar demasiadamente o S atingido, S. Desde um ponto de vista civilista, o contrato de seguro é aquele por via do qual uma das partes, segurador, se obriga para com a outra, segurado, mediante o recebimento de um prêmio, a garantir interesse legítimo desta, relativo à pessoa ou à coisa, contra riscos futuros predeterminados. Está regulado em nosso Código Civil atual entre os arts. 757 a 777. A doutrina civilista relata que é um negócio jurídico que nos tempos modernos ganhou maior desenvolvimento, desbordando inteiramente da sua disciplina tradicional. Não conhecido dos romanos, foi de elaboração mais recente. Teve como ponto de partida o seguro marítimo, ainda no período medieval. Foi no século XX que se desembaraçou de todo, e praticou-se francamente, devido um pouco ao espírito de solidariedade de nosso tempo, e em pouco à conveniência de afrontar e repartir os riscos da existência.
Há de ser dito ainda que, não obstante a variedade de espécies, predomina em nosso direito positivo o conceito unitário do seguro, segundo o qual há um só contrato, que se multiplica em vários ramos ou subespécies, construídos sempre em torno da ideia de dano, patrimonial ou moral, cujo ressarcimento ou compensação o segurado vai buscar, mediante o pagamento de módicas prestações, Vivante, Gobi, Viterbo, Ascarelli, ponto. Sobre os caracteres jurídicos do contrato de seguro, descrevem os civilistas que pode ser classificado como bilateral, gera obrigações recíprocas, oneroso, consensual, não se exige forma escrita, por adesão, se forma pela aceitação do segurado às cláusulas impostas pelo segurador, e aleatório. Esta última característica pode ser considerada marcante e é a que nos interessa. Pois bem, o seguro é dito contrato aleatório porque o segurador assume os riscos, sem correspectividade entre as prestações recíprocas, e sem equivalência mesmo que se conheça o valor global das obrigações do segurado. É por isso que se costuma acentuar que o risco é um elemento essencial e central no contrato de seguro, como acontecimento incerto, independente da vontade das partes. Pode ser infeliz ou sinistro, morte, incêndio, naufrágio, etc., ou feliz, sobrevivência. Não obstante ser tão importante, que falta objeto ao seguro se a coisa não estiver exposta a risco, Colin e Capitant, Serpa Lopes, é um fator relativo no sentido de que a sua intensidade pode oscilar ao sabor de circunstâncias várias. O objeto do contrato de seguro é o risco, que pode incidir em todo o bem jurídico. Em suma, o risco é o elemento central na relação de seguro e a alha, o fator aleatório, ou seja, a imprevisibilidade quanto à ocorrência do sinistro, é a nota característica do próprio conceito de risco. Isto significa, em outras palavras, que para o conceito clássico, e ainda marcadamente atual, de risco a aleatoriedade, ou seja, a imprevisibilidade lhe é da essência mesma. 2.1 Risco social. Como já adiantamos, o risco social que nos interessa mais de perto é aquele que está na esfera de cogitação da previdência social. Assim, ele consiste, em síntese, no risco do não-trabalho, que é um risco de caráter pessoal, e não material, portanto. Com efeito, Feijó Coimbra, citado por Valera e Fernandes, aduz que é sempre da inexistência ou da insuficiência de renda que se cogita, quando a lei estabelece o direito à prestação previdenciária, e com ela sempre se pretende substituir uma renda que se perdeu e seria necessária para fazer face a um estado de necessidade, decorrente da eclosão de um risco social. Seriam, assim, riscos sociais, pois geram, potencialmente, necessidades sociais, em virtude da ausência ou diminuição, temporária ou definitiva, da renda, para o próprio segurado ou seus dependentes. Não obstante, é certo que o conceito de risco social é mais amplo do que o risco previdenciário, ou melhor, há entre eles uma relação de gênero e espécie, respectivamente. Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Júnior anotam que o termo risco social é empregado para designar os eventos, isto é, os fatos ou acontecimentos que ocorrem na vida de todos os homens, com certeza ou probabilidade significativa, provocando um desajuste nas condições normais de vida, em especial a obtenção dos rendimentos decorrentes do trabalho, gerando necessidades a serem atendidas, pois nestes momentos críticos normalmente não podem ser atendidas pelo indivíduo.
Na terminologia do seguro, chamam-se tais eventos de riscos e por dizerem respeito ao próprio funcionamento da sociedade, denominam-se riscos sociais. Nilson Martins Lopes Jr., citando Cesarino Jr., aduz que há na vida humana acontecimentos independentes da vontade do homem, aleatórios, chamados riscos. Estes podem ser biológicos, isto é, relativos a modificações do estado de saúde e da consequente capacidade para o trabalho, ou da supressão da vida, ou econômico-sociais, isto é, os eventos impedentes da aquisição pelo hipossuficiente de meios para sua subsistência, decorrentes da atual organização econômica da sociedade. Os primeiros se referem à doença, à invalidez, à velhice, à morte, aos acidentes de trabalho e à maternidade, e os últimos são os relativos ao desemprego. A realização dos riscos, denominada sinistro, produz duas consequências danosas, e o dano emergente, isto é, o prejuízo resultante da realização do risco e que pode ser de ordem física, psicofísica ou econômica e segunda o lucro cessante, vale dizer, a perda ou diminuição do salário pela incapacidade ou impossibilidade de trabalhar. É importante salientar que, do ponto de vista econômico, o papel do seguro não é eliminar os riscos, estes continuam a existir, mas apenas distribuí-los com maior eficiência, ou seja, sem comprometer demasiadamente aquele que venha a ser atingido pela contingência. Trata-se, enfim, de um sistema de poupança grupal que visa atender às necessidades dos mais desafortunados. O risco é, assim, tomado em sua dimensão social, coletiva, para que cálculos atuariais permitam estabelecer a provisão necessária aos eventos previstos. O risco social, ao menos numa concepção moderna, é aquele assumido pelo Estado, como garantidor. Neste sentido, as considerações de Machado da Rocha, durante a sua vida, o homem está exposto a uma gama muito diversificada de riscos que podem afetar gravemente a sua situação social. Para que o indivíduo não fique exposto a uma ação exagerada desses eventos, considerando a insuficiência da previsão individual e do amparo familiar para o enfrentamento das situações de necessidade social, a proteção social passou a ser organizada de maneira coletiva e aperfeiçoada com o surgimento de entidades que puderam prestar apoio em condições mais abrangentes, até que a coordenação estatal se impôs. A ideia norteadora é o resguardo dos trabalhadores e seus dependentes contra os efeitos da materialização dos riscos, buscando-se eliminar ou, pelo menos, reduzir as consequências que deles podem decorrer. Tal desiderato é viabilizado pela redistribuição dos riscos sociais horizontalmente, entre grupos profissionais distintos, e verticalmente, entre gerações, pelo equacionamento da economia coletiva. Frustrada a atividade preventiva, caberá ao seguro social permitir a superação do estado de necessidade ou, pelo menos, a mitigação das consequências dos fatos que afetam o equilíbrio econômico dos segurados. Como bem assinala Serral Júnior, até dado momento histórico, os riscos sociais podiam ser considerados como naturais, correspondentes unicamente às situações que sempre propiciaram algum grau de insegurança ao homem, a fome, a doença, a idade avançada, a pobreza, etc. E, se, nesse contexto histórico as estruturas sociais de proteção e amparo às necessidades humanas já se mostravam incipientes, o afloramento de um novo modelo econômico, caracterizado pela exploração do homem pelo homem, aprofundará ainda mais essa característica.
Em outra passagem, anota o mesmo autor que em apertada síntese, verifica-se que as estruturas privadas, pessoais, caritativas ou familiares, de amparo e proteção social demonstraram-se claramente insuficientes e incompletas quanto à questão social que se pôs a lume, particularmente após o advento do modelo econômico capitalista. Diante deste quadro, a reação esboçada implicou a aceitação/conquista/reconhecimento do direito à proteção social como uma das principais tarefas do Estado, reconhecida em legislação. Posteriormente, ganhou contornos constitucionais e, mais recentemente, adquiriu o status de direito fundamental, sendo reconhecida ademais também no plano internacional. Nesse mesmo passo, anota Armando de Oliveira Assis que quando se pensa ou se fala em sistema de proteção social, as atenções convergem logo para o problema econômico, por ser difícil distinguir, se é que distinção há entre o social e o econômico. Ter sido tão raramente tentada a análise especulativa do caráter dessa atividade reside no fato de não aparecer na análise teórica habitual dos fenômenos econômicos, pela circunstância ou pela presunção de que a estrutura econômica atual está teoricamente certa, surgindo, assim, a proteção social como corretor das falhas de sua execução prática. A proteção social seria, portanto, um fenômeno extra-econômico. Não seria temeridade afirmar que o mundo, sobretudo em suas crises econômicas, não sofre escassez coletiva, o mal provém da escassez individual. Mary Douglas anota que risco é a probabilidade de um evento combinado com a magnitude das perdas e ganhos que isto implicará. No entanto, nosso discurso político degrada a palavra. A partir de uma tentativa complexa de reduzir a incerteza, tornou-se um floreio decorativo para a palavra perigo. Bowman considera que o desvio do vocabulário é ele próprio carregado semioticamente. Diversamente de perigo, risco pertence ao discurso referente ao jogo de azar, ou seja, a uma espécie de discurso que não mantém oposição bem clara entre sucesso e falha, segurança e perigo, um discurso que reconhece sua copresença em toda situação, e que assim fica montado na barricada que o separa no discurso referente à ordem de que procede e que representa o termo perigo. Risco sinaliza que os movimentos não são seguros ou perigosos sem ambiguidades. Risco refere-se também ao que o jogador de azar faz, não ao que é feito por ele, é o jogador que está assumindo riscos. Portanto, ressoa como a visão pós-moderna do mundo como um jogo, e do estar no mundo como jogo. Destarte, digo eu, a pobreza, que muitos, embasados num discurso supostamente liberal, se recusam até mesmo a enxergar como um risco social, no sentido de ser causado ou pertencer à sociedade, dizem ser individual, atribuível, ao menos em maior escala, ao próprio atingido, se torna, ao invés de uma inerência do sistema capitalista, o simples resultado de um jogo no qual há vencedores e perdedores, e em que estes ou são por sua própria incompetência ou ineficiência, eufemismos para imbecilidade ou preguiça, e, portanto, devem arcar isoladamente com o ônus daí resultante. Segundo Bowman, falando sobre o risco genericamente considerado, da forma como opera a informação sobre riscos, os perigos coletivamente produzidos são descarregados nos mundos privatizados, melhor diria privados das vítimas individuais e traduzidos como realidades com que se confronta individualmente e se luta com esforços individuais. Os riscos são pré-selecionados e pré-processados,
de sorte que a consciência de perigos vem junto com a intimação da censura ao indivíduo por continuar a exposição ao risco e da responsabilidade individual de evitar o risco. Sua mensagem oculta contradiz, portanto, a sabedoria teórica da sociedade de risco que se reproduz por maciços processos, em geral além do controle de suas vítimas. Já quanto ao risco social especificamente, anota aquele mesmo autor que a boa imprensa, de que atualmente goza a desigualdade em todas as ilhas de privilégio, o clima de opinião em que é de bom tom considerar com desagrado utópias igualitárias, apelar aos pobres e miseráveis a se ajudarem a si mesmos, considerar o estado de bem-estar como um fracasso e toda redistribuição societariamente administrada de renda contraprodutiva, proclamar a fome e o desemprego das massas como preço aceitável da liberdade são sinais seguros de que outra barreira, a ética, está em processo de se romper. A mentira do século batizando as partes drenadas do globo como países em desenvolvimento ainda ajuda a atenuar o dissenso e a resistência contra a exploração, brandindo a miragem de alcançar os ricos perante os olhos dos pobres, enquanto ainda se pode contar com intervenções militares seletivas para impedir que o dissenso invejoso se cristalize em oposição viável. A modernidade não pode sobreviver ao advento da igualdade. Endêmica ou organicamente, a modernidade é forma parasítica de arranjo social. Não são só os privilegiados que pregam a necessidade de mais modernidade para curar os males da modernidade, também os desprivilegiados, em conjunto, concordam com entusiasmo e confiança. Eles exigem o reembaralhar das cartas, e não outro jogo. Não censuram o jogo, mas só a mão mais forte do adversário. De longe os mais numerosos movimentos sociais de protesto que a modernidade cria são os que exigem a redistribuição de lucros, e não a revisão da definição de lucro ou o desmantelamento do mecanismo. O risco social ganha, portanto, uma dimensão cada vez maior e mais complexa dentro do sistema capitalista e se expande também desde um ponto de vista espacial a partir do fenômeno da globalização. Nos tempos mais contemporâneos, o advento do neoliberalismo, a intensidade e recorrência das crises econômicas globais e a severa e progressiva precarização das relações de trabalho converte o risco social, o do não-trabalho, em algo cada vez mais abstruso e intrincado em diagnóstico e desalentador em pretensão de cura. Parafraseando Valera, parece-nos que os alarmes estão novamente soando, mas já se tornaram parte do cotidiano. 3. Epílogo, considerações sobre o regime previdenciário brasileiro. Já nos idos de 1950, Armando de Oliveira Assis descrevia que a generalidade dos sistemas de previdência social em vigor tem por base, sobretudo quando se trata de prestações pecuniárias, a garantia do nível de vida de que desfrutava a pessoa protegida. Esse esquema, tal como funciona, se justifica pelo fato de repousar na técnica do seguro, dentro da qual é fundamental que cada participante seja atendido, por ocasião de um evento danoso, segundo o volume de suas contribuições pessoais, mormente porque o seguro tem por essência indenizar na proporção do bem destruído ou perdido. Mas, apesar desses princípios, o seguro social tem por hábito contemplar os salários apenas até um determinado limite máximo, por ser um sistema social e compulsório. A adoção deste máximo indenizável indica que, embora o argumento base de manter o nível de vida do segurado, isto vai somente até certo ponto,
acima do qual as necessidades porventura imaginadas não recebem um tratamento social, quer dizer, são deixadas a cargo da iniciativa individual. Com efeito, segundo já referenciamos em outro trabalho de nossa autoria, a Previdência Social brasileira, hoje, do ponto de vista finalístico e levando em conta o nosso sistema constitucional, se destina a atender os trabalhadores, assim considerados aqueles devidamente inseridos por longo tempo no mercado de trabalho, e a fornecer uma cobertura razoável, que não deve ser inferior ao mínimo existencial em sentido amplo, mas também deve se limitar a um patamar adequado, que, a nosso ver, seria próximo ao rendimento médio do cidadão brasileiro. Por outro lado, a assistência social destinar-se-ia àqueles que, por uma razão ou outra, não puderam exercer atividade laborativa ou a exerceram por tempo insuficiente para alcançar os requisitos mínimos para a obtenção de algum benefício, e que se encontram, ademais, em situação de desamparo, de indigência, de vulnerabilidade econômica e social. É importante frisar que a assistência social tem diversas funções, mas aqui a enfocamos apenas no que tange ao benefício assistencial de prestação continuada devido ao idoso, ou seja, nos interessa, na presente discussão, apenas o seu papel como uma cobertura subsidiária destinada àqueles que, após atingir idade avançada, não lograram alcançar qualquer tipo de cobertura previdenciária. Com efeito, segundo a recomendação da OIT-N 67, de 1944, as necessidades não cobertas pela Previdência, que é de caráter contributivo, devem ser atendidas pela assistência social, que é prestada de forma gratuita a quem esteja em situação de miserabilidade. A prestação destinada pela assistência social deve ser suficiente para estancar a condição de miserabilidade, ou seja, libertar o homem da indigência. Assim, não haveria, ao menos em princípio, a obrigação de que contemplasse o beneficiário com o mínimo existencial em sentido amplo. Finalmente, a previdência privada se destina àquele que pretende adquirir uma cobertura previdenciária superior ao teto estabelecido pela Previdência Social, ou seja, ao trabalhador que visa uma situação mais confortável na velhice e, claro, possui condição econômica para, facultativamente, arcar com seu financiamento. Assim, a Previdência Social oferece uma cobertura máxima limitada e quem pretenda expandi-la deverá procurar a iniciativa privada, numa relação contratual, ainda que fortemente fiscalizada pelo Estado. A previdência privada, em suma, assegurará o padrão financeiro que o participante desejar. Destarte, este é o desenho estrutural básico da Previdência/assistência, que aqui delinearmos a fim de que se possa vislumbrar qual é o campo de cobertura a que se destina a Previdência Social em sentido estrito, é dizer, para que serve, qual seja, uma camada intermediária entre a previdência privada e a assistência social. A Previdência Social visa, em síntese, atender situação de necessidade econômica gerada pela eclosão de um risco social. Os riscos previstos, parte deles inclusive na própria Constituição, são morte, reclusão, idade avançada, invalidez, parcial ou total, temporária ou permanente, maternidade, exposição prolongada à atividade prejudicial à saúde ou integridade física e desemprego involuntário. Este, contudo, foi levado pelo legislador infraconstitucional para fora da previdência propriamente dita. Não obstante, há também o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, que não guarda relação com nenhum risco, está fora,
portanto, do âmbito do seguro social em sentido estrito, mas atende a outra ordem de relação, afeta ao regime de capitalização individual. Diante de tal conceito, podemos perceber que, dentre os riscos previstos pela própria CRFB, são, estritamente, apenas a incapacidade, parcial ou total, definitiva ou temporária, e, de certo modo, o desemprego involuntário, a maternidade, a idade avançada e a reclusão. A morte é um evento certo, incerto apenas quanto à ocasião. Elastecendo, porém, a compreensão do conceito, é possível englobar os eventos dantes previstos, assim como a exposição prolongada à atividade prejudicial à saúde ou integridade física, previsto implicitamente pela CRFB, que gera a cobertura da aposentadoria especial. Em outro enfoque, risco, em termos previdenciários, seria o evento que desborda do âmbito dos benefícios programados, o que deixaria de fora as aposentadorias por idade e especial. O enfoque, aí, centra-se na cobertura devida, resguardo. Ao correlacionarmos os riscos descritos, em sentido amplo, com a cobertura prevista, percebemos que a incapacidade é coberta pelos benefícios de auxílio-doença, temporária, para a atividade habitual, auxílio-acidente, parcial e permanente, e aposentadoria por invalidez, omniprofissional e permanente. O desemprego involuntário é coberto pelo seguro-desemprego, a maternidade, pelo salário-maternidade, a idade avançada, pela aposentadoria por idade, a morte, pela pensão por morte, a reclusão. Pelo auxílio-reclusão, a exposição prolongada à atividade prejudicial à saúde ou integridade física, como acabamos de ver, pela aposentadoria especial. Destarte, podemos perceber que há benefícios que não cobrem nenhum risco, mesmo em sentido amplo, como o salário-família, cujo escopo é mais de índole assistencial, até porque não atende a nenhuma situação de necessidade social gerada pela redução da capacidade de trabalho, e a aposentadoria por tempo de contribuição, que é um benefício típico de regime de capitalização, a prestigiar poupança, não atendendo a qualquer tipo de risco. Há ainda uma última definição de risco, que o vincula apenas a eventos decorrentes do exercício do trabalho. Para tal concepção, risco é só aquele que se apresenta no ambiente de trabalho, que existe em função do labor, pois embora a previdência cubra também outras situações de vida que impedem o desempenho de atividade laborativa, o enfoque aí já é a necessidade social, pouco importa o evento causador, ou seja, não se está cobrindo risco, mas sim a ausência de renda. Durante muito tempo, a doutrina majoritária procurou diferenciar o direito previdenciário propriamente dito da infortunística. Assim, separava os benefícios em acidentários, decorrentes de acidente de trabalho ou moléstia profissional, e previdenciários. Como a dissociação perdeu muita relevância prática, é ainda possível que seja feita, mas tem pouca utilidade, ela caiu em desuso. Retornando ao que dantes falamos, sobre benefícios programados, podemos perceber que a incerteza, ainda que relativa, relaciona-se à ideia de carência, ou seja, exige-se um número mínimo de contribuições para que o manto da proteção contra o risco seja estendido, sendo que em alguns casos, tidos como mais graves pelo legislador, a carência, resta até mesmo dispensada. O que se deve ter em vista, contudo, é que o conceito de carência é justamente esse, de um prazo mínimo, relativamente curto, de vinculação, apto a despertar a cobertura.
É como o prêmio que se paga para adquirir o seguro, ou tal como ocorre também, em geral, na contratação de um plano de saúde. E é por isso que se diz que é aí que está o seguro social propriamente dito. Destarte, embora a legislação de regência fale também em carência quanto aos benefícios programados aposentadorias especial, por idade e por tempo de contribuição, o que há ali é coisa diversa, é capitalização, é a construção individual de um fundo apto a arcar com o custo do benefício durante toda a sua duração, o que, como vimos, não ocorre no seguro, onde não há uma correspondência entre as obrigações, pelo menos em princípio. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a carência só tem utilidade transitória, já que se admite a contagem como tempo de contribuição de algumas situações, remotas, de tempo de serviço em relação de trabalho sem natureza contributiva. Isto não ocorre mais quanto a labor prestado atualmente, mas não como carência, ou seja, há uma dúplice exigência, 15 anos de tempo de contribuição em sentido estrito, somados com outros 20 anos de tempo de serviço em sentido lato. No caso da aposentadoria especial, na leitura que faço, a carência legal não tem nenhuma utilidade, mas, como de costume, a criatividade de nossa jurisprudência é capaz de inventar bizarrices de todas as ordens, pelo que parece que o legislador quis se precaver, nos mesmos moldes do que fez quanto à aposentadoria por tempo de contribuição. Na prática, portanto, cuida-se de situação transitória, que visa agregar um regime precedente à CRFB/88, que não tinha a mesma natureza contributiva do atual. No caso da aposentadoria por idade, como a CRFB a prevê de forma pura, ou seja, independente de tempo de contribuição, este não poderia constar como requisito. Contudo, na prática, o legislador agregou um tempo de contribuição mínimo de 15 anos, que chamou de carência apenas para fugir da suposta vedação implícita. Trata-se de período de contribuição demasiado longo, o que já desborda do conceito de carência e que demonstra que não é propriamente o risco de idade avançada que se cobre, mas sim a reunião de fatores, 15 anos de contribuição e idade mínima. Destaca-se o fato, inclusive, de que a quantidade de contribuições influencia no próprio cálculo do valor do benefício, mesmo as utilizadas a título de carência, o que não ocorre quanto aos benefícios não programados, nos quais a carência serve apenas para ativar a cobertura. Com efeito, nos benefícios não programados, o cumprimento da carência pressupõe recolhimentos sucessivos, sem que entre eles haja perda da qualidade de segurado, sendo que, mesmo após ter sido cumprida a carência, ela será descartada se houver perda da qualidade de segurado, devendo ser resgatada, o que a legislação atual art. 27A da Lei N. 8.213/91 permite seja feito com o recolhimento de metade das contribuições inicialmente exigidas. No caso dos benefícios programados, como a perda da qualidade de segurado é irrelevante, a dita carência pode ser cumprida com contribuições esparsas e, uma vez cumprida, persiste definitivamente, não havendo que se falar, assim, em extinção da carência nem tampouco em seu resgate. Com efeito, conforme bem elucidam Balera e Fernandes, Opsit, em nosso livre resumo, assinala Almanusa Pastor que a exigência de período de cotização prévia objetiva defender o sistema, a fim de que os gatos gerais do mesmo tenham mínimo de equilíbrio compensatório com os recursos previamente ingressados. A OIT, recolhendo os dados da legislação comparada,
considera que a carência é indispensável para que o sistema de seguro social seja dotado de lastro financeiro e para que se evitem inscrições em momentos nos quais os riscos já se avizinham. Traço marcante do antigo esquema do seguro, tal como fora engendrado pelos fenícios e aprimorado pelos romanos, a carência implica estabelecimento de lastro financeiro inicial para a sustentação do plano. O estabelecimento de certo lapso de tempo necessário à aquisição do direito e das prestações é, em si mesmo, típico ato de previdência. As verbas que integram o Fundo de Seguridade Social se transformam em propriedade comum da coletividade protegida. Parcelas desse fundo, deixando de pertencer à comunidade, integrarão o patrimônio jurídico do sujeito de direito no exato instante em que o mesmo se veja colhido pela situação de necessidade. A carência, no seguro privado, está preordenada a permitir a constituição do necessário lastro financeiro para que o direito possa ser exercido. Para Feijó Coimbra, mais acertado seria ver-se na exigência de período mínimo de vinculação, para a concessão de certas prestações, a natural cautela contra tentativas de fraude. O estabelecimento de certo lapso de tempo para que o beneficiário possa requerer o benefício reduz possibilidades de fraude e evita que se manipulem falsas situações. Sobre o ponto, anota Rocha que, muitas prestações demandam um tempo mínimo de vinculação ao regime assecuratório, requisito nominado de carência, como imposição decorrente da densificação do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Contudo, determinadas situações de necessidade social, excepcionais, permitem que o requisito de contrapartida seja afastado. Opsit, p. 149. Destarte, se extrairmos a ideia de carência da teoria do risco, perceberemos que nos benefícios programados não há carência em sentido estrito, senão apenas tempo de contribuição.